Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a essa reunião virtual que é promovida, que é uma extensão do Centro Espírita Amparo dos Humildes. É muito bom ter você aqui e que você se sinta abraçado por Jesus nessa noite, nessa reunião. E aí, vamos fazer uma oração? Porque nada se pode começar na vida sem uma oração, não é? Vamos lá. Amado Jesus, Mestre de nossas vidas, obrigada por mais esta oportunidade. Por esta oportunidade de ouvir a Tua palavra, de estudar a doutrina espírita. Obrigada, Mestre, por tantas bênçãos que o Senhor coloca em nossas vidas todos os dias. E nós, agradecidos por isso, estamos aqui com essa vontade de melhorar cada dia, com essa vontade de nos melhorarmos todos os dias. Cada dia um pouquinho. Obrigada, Mestre, também pelos nossos trabalhadores espirituais, nossos irmãos que coordenam os trabalhos no Centro Espírita Amparo dos Humildes. E nós, Mestre, em Teu nome, damos as boas-vindas aos nossos amigos desencarnados, que aqui se chegam em busca de uma palavra, de um alento, de uma bênção. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem. Depois da oração, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. A leitura de hoje está no capítulo 16. O item é o 9. E esse item faz parte das instruções dos Espíritos, com o título A Verdadeira Propriedade. O ser humano só realmente possui aquilo que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, usufrui enquanto permanece na terra. Contudo, forçado que é a abandonar tudo isso, tem só o usufruto, mas não a propriedade real. O que ele possui, então? Nada do que é útil ao corpo, tudo que é útil à alma, inteligência, conhecimentos, qualidades morais, eis o que traz e leva consigo, o que ninguém possui o poder de subtrair-lhe, o que lhe servirá ainda mais no outro mundo do que neste. Depende unicamente da pessoa ser mais rica ao partir que ao chegar, pois sua posição futura resulta do que houver conquistado de bom. Quando alguém vai a um país longínquo, prepara sua bagagem com objetos utilizáveis naquele país e não se encarrega dos que lhe seriam inúteis. Procedei, então, igualmente com relação à vida futura e aprovisionai tudo o que nela possa vos servir. Ao viajante que chega a um albergue, dá-se um bom alojamento. Se pode pagá-lo, ao de exíguos recursos, entrega-se um menos agradável. O que nada possui, deita-se sobre as palhas. Acontece de igual modo com cada pessoa que retorna ao mundo dos espíritos. Seu lugar depende dos recursos que tem, mas não é com ouro que se paga. Não lhe será perguntado: quanto possuías na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes consigo? Não se computará o valor dos bens nem dos títulos,
mas o somatório das virtudes. Ora, nessa contabilidade, o operário pode ser mais opulento que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir pagou sua entrada a peso de ouro, pois se lhe responderá: aqui os lugares não se compram, são conquistados pelo bem que se pratica. Com a moeda terrestre, comprastes campos, casas, palácios. Aqui, tudo o que se paga são com as ações, são com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para o primeiro lugar, onde todas as felicidades te aguardam. És pobre dessas virtudes? Vai para o último, onde serás tratado conforme os teus bens. Quem falou isso foi um espírito chamado Pascal. Essa psicografia foi recebida em Genebra em 1860. Muito bem. Depois a gente ter entendido quem é pobre e quem é rico no reino dos céus, nós vamos ouvir uma nossa irmãzinha chamada Érica Silveira. Ela já é nossa conhecida daqui da casa. Aliás, ela já se sente em casa. E ela vai falar para nós sobre esta moeda que a gente pensa que está fazendo para o outro, não é? São as ações de bondade. A Érica Silveira vai falar sobre isso. Érica, minha irmã, a palavra é sua. Que Jesus te ilumine. Assim seja, minha querida irmã Rosânia, muito obrigada, é uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês na noite de hoje, né? Esse 12 de maio, para a gente conversar um pouquinho. Eu gosto muito de conversar com vocês. Sinto muita falta de estar aí no presencial, porque é uma troca sempre tão gratificante, né? Ver o rosto de cada um, ver e perceber como a mensagem que a gente está sendo utilizada, né? Porque eu falo que os palestrantes não somos nós só somos mesmo instrumentos de Cristo, instrumentos da espiritualidade maior, para ajudar, né? Trazer alguns esclarecimentos e algumas reflexões. E eu gosto muito de ver o rosto de cada um, porque a gente vai entendendo, assim, o impacto do que a gente está falando, né? Se está sendo bem recebido, se está tendo um olhar meio duvidoso, se vocês estão concordando comigo. Então, eu sinto muita falta e espero, né, que o mais rápido possível, assim que Deus permitir, a gente possa novamente se encontrar pessoalmente. Então, a nossa conversa hoje é sobre ações de bondade. O que será bem isso, né? Quando Moisés, né, subiu lá no Monte Sinai e trouxe aquelas tábuas ditadas por Deus dos 10 mandamentos, quem às vezes tem uma formação católica, o que é muito comum aqui, né, no Brasil, ou mesmo outros cursos, sabe bem, tem que estudar bem aqueles 10 mandamentos, é algo mandatório. E o primeiro mandamento é o quê? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí é essa reflexão que eu quero trazer. O que será isso de amar ao próximo como a si mesmo? O que significa amar? O que realmente significa esse verbo amar? Então, como amar é um verbo significa ação. Não adianta a gente amar o próximo como a nós mesmos se a gente, primeiro, não tem contato com as pessoas do mundo. E, segundo, se a gente amar no silêncio, porque aí a gente não está praticando amor. Amor exige prática, amor exige ação. E aí é que chega essa questão das ações de bondade, né? Que é esse amar ao próximo, a gente realiza esse amar ao próximo com atitudes, com ações de bondade. E aí lembrar que o próximo são todas as pessoas que estão no nosso convívio.
quanto mais pessoas a gente conviver, mais a gente vai ter a possibilidade de amar. Então, às vezes, eu me preocupo bastante quando eu vejo que existem algumas pessoas que só convivem com pessoas dentro da doutrina espírita. O seu convívio social, o seu convívio religioso, às vezes no ambiente de trabalho, não. Mas a família é espírita, os amigos são espíritas, só faz amizade com pessoas espíritas, o convívio dentro da religião, o convívio social. Isso é um pouco preocupante, porque a gente tem que exercer os ensinamentos de Cristo e a gente tem que aprender a crescer espiritualmente justamente na adversidade, no contato com aquelas pessoas que não pensam como a gente, no contato com aquelas pessoas que têm uma visão religiosa e uma visão de mundo diferente. Aí é que está o desafio, aí é que está o crescimento. É muito fácil a gente se isolar dentro da bolha dos amigos da doutrina espírita. Então fica aí um alerta. A gente acaba limitando muito o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral, se a gente sempre convive só com pessoas que pensam similarmente a gente. Então aí muitas vezes fica muito fácil amar o próximo, porque o próximo é muito parecido com a gente. Então o desafio é amar o próximo, né, que pensa diferente, que tem uma visão diferente. E nesses tempos que estamos vivendo, né, de pandemia, de tantas auguras, de tantas dificuldades financeiras, quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas perderam familiares, ou estão com familiares doentes, é um momento muito difícil. Só que lá no começo da pandemia, a gente falava assim, não, gente, mas essa pandemia vai ajudar muitas pessoas a fazerem reflexões de crescimento espiritual e moral, valorizar mais a família, valorizar mais a parte mesmo do amor, da caridade, exercitar mais a caridade. Só que, à medida que o tempo foi passando, o que a gente tem observado é o seguinte: quem já era bom e procurava ser bom, né? Porque é difícil a gente se determinar ou identificar quem é realmente bom, a gente não conhece nunca ninguém 100%. E todos nós, como estamos encarnados aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, que não tem ninguém bom, a não ser esses espíritos missionários já altamente evoluídos, que realmente encarnaram aqui. Mas tirando esses, todos nós temos aspectos bons e aspectos, né, que ainda precisam muito evoluir. Então, aqui não tem ninguém assim para bater o carimbinho, né, de 100% bom. Então, é um aspecto que a gente tem que entender, deixar de ser maniqueísta e colocar a etiquetinha. Fulano é bom, fulano é ruim, pessoa é bondosa, pessoa não é bondosa. Não existe isso. Todos nós temos aspectos bons e positivos, temos aspectos ainda que precisam ser trabalhados. E aí, nesse momento de pandemia, em vez de aumentar a compreensão em relação às diferenças de opinião, o que a gente tem observado, infelizmente, é que as pessoas estão cada vez mais apontando o dedo e julgando os outros que não pensam como você. As pessoas estão perdendo, inclusive, a capacidade de ouvir a opinião do outro. Porque a gente sabe, a gente não precisa concordar com tudo o que as outras pessoas falam, ou que o palestrante espírita fala, ou que outras pessoas emitem opinião, mas a gente minimamente tem que ter a educação e um pouco de interesse na pessoa que está na nossa frente, de ouvir a opinião dela, procurar entender como ela pensa, porque isso pode acrescentar informações importantes para a gente. Só que, infelizmente, o que a gente está vendo é muito apontar o dedo e a julgar. E aí, se a gente for refletir nos ensinamentos de Jesus Cristo, ele foi a primeira pessoa que falou para a gente não julgar o próximo, né?
naquela passagem que eu acho, assim, maravilhosa, de Maria de Magdala, né, a prostituta, que eles chegam e jogam ela no chão e falam: Jesus, olha aqui essa mulher, né, que é casada e que está se prostituindo e que está traindo o marido, está cometendo adultério, ela merece ser apedrejada e morta. E aí Jesus falou, né? Quem não tiver pecado e que atire a primeira pedra. Então, isso é muito importante a gente lembrar desse ensinamento de Jesus Cristo. De não ficar tirando pedras, não julgar e não criticar a atitude dos outros, porque a gente não está dentro do coração da pessoa, a gente não sabe a história de vida da pessoa. Depois, quando se conheceu a história de Maria de Magdala, é que foi entender por que ela estava naquela situação, tudo que aconteceu na vida dela. Inclusive, se eu não me engano, em 2016 a 2017, o atual Papa Francisco denominou Maria de Magdala como a 13ª apóstola pela atividade missionária que ela teve durante a vida de Jesus e após o desencarne de Jesus Cristo, o papel que ela teve, né, divulgando o cristianismo e espalhando a boa nova e o evangelho de Jesus. Então, olha só, e aí a gente poderia julgar essa mulher pelas atitudes daquele momento, sem conhecer de fato. Então, isso é ação de bondade quando a gente não julga o próximo, não aponta o dedo, e pelo contrário, procura escutar, procura entender, procura ter esse amor, ter o interesse pelo próximo. E aí essa questão do interesse, gente, ela é tão importante até dentro da nossa vida familiar. Será que a gente está tendo essa atitude mesmo de bondade dentro de casa? Porque uma grande atitude de bondade, de amor, é ouvir o outro com interesse, a tal da escuta ativa. Muitas vezes a gente não precisa nem falar, mas a partir do momento que a gente escuta a esposa, escuta o marido, escuta nossos filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos, chegar e perguntar como foi seu dia, como está sua vida, como que está o seu ambiente de trabalho, o que você tem passado, e escutar. Porque muitas vezes a gente convive dentro do núcleo familiar, a gente não sabe o que está acontecendo na vida do outro. É uma convivência, como se diz, só da parte do corpo. Porque espiritualmente, emocionalmente, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos pais também, né? Dos nossos avós, dos nossos companheiros de vida. Então, é muito importante porque é isso que eu estou falando. O amor, ele é um verbo. E se ele é um verbo, ele exige atitude. Não adianta você amar só sentir aquele sentimento se você realmente não manifestar e não ter essas atitudes de bondade e de amor ao próximo. Então, inclusive, eu fiz aqui, porque a gente não vai passar slides, mas numa outra palestra que eu fiz, eu procurei diferenciar a questão da caridade, tá? E das ações de bondade. A caridade é muito explorada e explicada, explorada no sentido assim, de estudada, discutida, muitas palestras que falam da importância da caridade, que é também uma atitude de bondade muito relevante para o exercício do amor ao próximo. É na caridade que a gente acaba desenvolvendo humildade, o desapego, né? E várias outras virtudes que são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Só que muitas pessoas dizem que não tem tempo ou não tem dinheiro para fazer caridade, tá? E as ações de bondade, elas são diferentes, porque elas não vão exigir nem tempo, nem dinheiro, nem um horário definido na sua agenda. Por quê? Você não precisa, assim, muitas vezes a gente atrela a questão da caridade a, eu vou fazer uma visita num asilo,
vou levar a cesta básica no asilo, eu vou visitar lá a Vila São Cotoleno, vou passar uma tarde lá com o pessoal, levando um pouco de música, um pouco da minha atenção, dedicando, então, o meu tempo para essas pessoas que precisam realmente desse carinho, desse afeto, que é muito importante. Mas muitas pessoas vêm com esse argumento que não tem, por exemplo, uma tarde para fazer isso, não tem o dinheiro para doar, para, né, nesse momento que a gente está vivendo, em que a fome no país aumentou tanto, mas muita gente está realmente com dificuldade financeira e realmente não consegue doar alimento para o próximo, né? Porque também está passando por um momento de crise. E o que é então, Érica, essas ações de bondade? O que seria isso? As ações de bondade, gente, são atitudes que a gente coloca em prática no nosso dia a dia. Não precisa de uma tarde determinada, não precisa de ter dinheiro, não precisa de ter um produto, uma roupa para doar, não precisa de nada disso, tá? Você vai precisar ficar atento, vigilante. Tem o nosso orar e vigiar, né? Só que muitas vezes esse vigiar é com relação aos pensamentos ruins e vigiar é com relação, por exemplo, à presença de obsessores e à má influência. Nas ações de bondade, é uma atitude mais positiva, é você vigiar e até anotar na sua agenda, se organizar no sentido do aspecto mental e psicológico, para ter mais atitudes de bondade no seu dia a dia. Coisa simples, por exemplo, que agora a gente não pode nem mais compartilhar o elevador, né? Porque eu ia falar, o vizinho chegando, você já está dentro do elevador, mas você vê que ele está chegando, esperar segurar o elevador para o vizinho, ajudar o vizinho com as compras, ajudar uma pessoa idosa que mora no seu condomínio, ajudar alguém idoso que está com dificuldade de carregar as coisas, às vezes, na rua. É cumprimentar o porteiro com alegria, com atenção, dando realmente atenção para aquela pessoa. Ou faxineira, a pessoa que cuida da limpeza do seu local de trabalho, cumprimentar essa pessoa realmente com carinho, com generosidade, perguntar da vida dela, procurar dar atenção. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu li uma pesquisa que foi feita por uns pesquisadores da USP, pessoal da saúde pública da USP. E aí, os pesquisadores, eles usaram roupa de gari e ficaram uma semana percebendo como que essas pessoas da limpeza, né, que fazem a limpeza das ruas, eram tratadas. E aí eles ficaram assim muito intrigados, porque o que eles falaram foi o seguinte: é como se todas essas pessoas que cuidam da limpeza e tornam a cidade um lugar, né, possível de se viver, né, que mantém a saúde pública das cidades, é como se elas fossem invisíveis. Ninguém cumprimenta, ninguém olha no rosto dessas pessoas. Então, os pesquisadores da época ficaram muito chocados, porque quando eles andavam, né, bem vestidos, ou até com terno, porque tinha uma parte da pesquisa, as pessoas olhavam, as pessoas faziam questão de cumprimentar. Então, mudou a roupa e botou uma roupa de gari, é como se eles fossem invisíveis na sociedade. Olha o quanto isso é dolorido. E quantas pessoas ajudam no nosso dia a dia, fazendo esses trabalhos, às vezes, de limpeza, né? Que são trabalhos tão relevantes e importantes e que a gente nem cumprimenta dentro do nosso ambiente de trabalho. Às vezes, até uma pessoa que trabalha na casa da gente, que a gente não tem essa atitude de bondade, de amar ao próximo como a si mesmo, olhar para o outro com carinho e com amor, cumprimentar. Estou falando das coisas mais simples e que muitas vezes a gente esquece e que vai passando batido. Então, as ações de bondade são esses pequenos gestos que a gente pode fazer todos os dias, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho religioso, e até durante o momento de caridade, ter mais atitude de bondade. Porque eu já participei, às vezes, de atitude de
de trabalho, né, de caridade dentro da doutrina espírita, e que algumas pessoas muitas vezes estão ali muito mais de corpo presente, mas não estão com essa amorosidade, com essa bondade, dando realmente a atenção que aquelas pessoas necessitam, esse afeto e esse carinho. E aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, tem aquela máxima lá que fala que é pelos frutos que se conhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la de má quando dela provém o bem, e boa quando dela nasce o bem. É pelos frutos que reconhece a árvore, né? E essa máxima é repetida em vários momentos no Evangelho da doutrina espírita, no Novo Testamento, na Bíblia. Então, é pela árvore que se conhece é pelos frutos que se conhece a árvore, né? Então é isso que a gente tem que pensar e refletir e frutificar a bondade no nosso dia a dia, tendo essas atitudes. O Evangelho está cheio de exemplos e de momentos que falam com relação a isso. Outra parte aqui, né, que é do capítulo 6, do Cristo o Consolador, que fala essa questão, que a vida, nossa vida aqui na Terra, é uma prova escolhida na qual nossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Então, nós estamos encarnados aqui para exercitar as nossas virtudes ao máximo que a gente puder. E essas virtudes, né? Cultivar essas virtudes, a gente precisa de ter atitudes. E são atitudes todos os dias da nossa vida, todos os momentos, no contato com todas as pessoas. Então, é uma caridade maior, não é caridade só com o horário marcado. É uma caridade no seu dia a dia, de ter essas atitudes de bondade com cada pessoa. E aqui no Evangelho, segundo a doutrina espírita, ainda coloca, né? Crede, amai e meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistures o joio com bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditareis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes, então, os vencedores da impiedade. Então, essa parte aqui, né, que fala de meditai sobre as coisas boas, amai ao próximo, né, como a si mesmo, essa máxima do cristianismo, de Jesus Cristo, que é a base da doutrina espírita, e que a gente precisa refletir bastante sobre isso, principalmente quando ele fala aqui, não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com a verdade. Como isso é importante lutar dentro que a gente está vivendo, de tantas inverdades sendo divulgadas, tantas fake news sendo divulgadas, quantas utopias querendo ser divulgadas como se fossem verdades, e quantas pessoas, né, usando o nome das religiões e do cristianismo em vão para justificar falhas e para justificar erros. A gente está vivendo um tempo, gente, eu que gosto muito de história, né, que relembra muito aquela época da Idade Média, em que as pessoas tinham a Santa Inquisição, em que as pessoas eram mandadas para a fogueira porque tinham atitudes que contrariavam a Igreja Católica, que contrariavam o poder da época. E tudo isso era feito em nome de Deus. A justificativa era linda. E as pessoas, muitas vezes, que faziam isso, elas até acreditavam que estavam fazendo certo e bem.
Então, por isso que aqui no Evangelho fala: separai o joio do bom grão e meditai, porque às vezes os tempos que a gente está vivendo são tão obscuros que muitas vezes é difícil separar o joio do bom grão. É um momento que nos exige muita reflexão e muita meditação para a gente embarcar nessas inverdades, nessas fake news, não estar divulgando e espalhando essas notícias ruins que causam um dano muito grande, gente, que causa assim a desinformação, a informação equivocada num momento como esse de pandemia, ela é uma atitude equivocada que acaba causando um mal muito grande, né? E essas mensagens que são passadas aí sem nem verificar a veracidade disso. Então, isso é o contrário das ações de bondade. Então, quando você não sabe a fonte de uma informação, se aquilo é verdadeiro ou não, você não sabe em quem acreditar, aquieta o teu coração, aquieta o teu dedinho de não passar essa informação adiante e pede a Deus e ao seu anjo protetor, ao seu mentor, para te ajudar a ter maior esclarecimento e entender um pouco. Mas que você não se alie à divulgação de informações inverídicas e de informações falsas, porque a gente está vivendo em tempos obscuros. Tempos em que as ações de bondade e da caridade nunca foi tão necessária, né? Quanto a fome está crescendo no nosso país, o quanto o desemprego está crescendo. Então, é o momento mesmo de agir com bondade. Gente, assim, esses dias eu ainda estava falando, parece que no meu trabalho, que eu trabalho com muitas pessoas na Universidade Federal de Goiás, sou gestora de grupos de pesquisa, né? E eu estou virando gestora ultimamente da saúde mental das pessoas. Porque muitos momentos as pessoas que têm alta competência técnica, alto nível de conhecimento, não estão conseguindo desenvolver suas atividades por dificuldades de saúde mental, estresse altíssimo, depressão, ansiedade, que esse momento de pandemia está trazendo. Então, é um momento meu de exercer um papel ali não mais técnico e científico, mas é um momento, muitas vezes, de eu ter essa escutativa, parar, escutar, acolher a dor do meu colega, das pessoas que trabalham no meu grupo de pesquisa e procurar entender e dar o suporte emocional. E muitas vezes eu peço ao meu anjo guardião, ao meu mentor, para me intuir, para dizer, porque muitas vezes a gente nem sabe o que dizer para as pessoas, né? Então, mas assim, a escuta ativa, a escuta interessada com amor, já são atitudes muito, muito relevantes e que ajudam. Então, eu fiz aqui uma listinha de coisas simples que pode ajudar a gente a relembrar o que são essas ações de bondade, como a gente pode colocar isso em prática, né? Por exemplo, vou ler aqui, vocês vão refletindo aí, se vocês quiserem anotar alguma coisa, porque essas ações de bondade, gente, é exercício, né? Eu gosto muito da analogia que a Terra, a gente está encarnado aqui, que o momento da vida na Terra é como se a gente estivesse na escola para aprender, para evoluir, moral e intelectualmente. São as duas evoluções que a gente tem que ter, né? E as ações de bondade é dentro disso, é exercício diário, é prática diária. Então, lá na escola, a gente não tem que anotar as ideias, não tem que anotar o dever para casa, a tarefinha de casa, para a gente depois chegar em casa e tentar fazer. Então, é a mesma coisa desse exercício das ações de bondade. Então, se vocês quiserem aí anotar algumas ideias também, porque eu fui fazendo essas reflexões e fui escrevendo aqui algumas ideias. Por exemplo, eu vou escrever um bilhete de agradecimento para o meu chefe ou para o meu professor, agradecendo os aprendizados, né? E tudo os momentos dedicados ao meu crescimento, ou no meu trabalho, ou no meu aprendizado. Eu vou ligar para um amigo que não vejo ou não falo faz muito tempo. Então, eu vou separar e lembrar uma pessoa que você às vezes já foi muito amiga, mas que esse momento distanciou, o trabalho, as atividades do dia a dia distanciou. Então, você ligar para uma pessoa,
né? Às vezes é tão importante, traz tanta alegria para essa pessoa. Esses dias eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu orientei no mestrado, tem uns 8 anos atrás, que eu não tinha contato. Ela descobriu o meu telefone e me ligou. Gente, eu fiquei tão feliz. E ela ligou só para agradecer. Isso me deixou... E eu estava num dia assim, parece que Deus sabe, né? E usa as pessoas. Eu estava assim, num dia meio entristecida, chateada com alguns problemas. E essa ligação despolarizou aquela energia negativa que eu estava, sabe? Me trouxe tanta alegria no meu coração. Então, para a gente lembrar também de fazer isso com as outras pessoas, né? Eu vou fazer um bolo ou vou fazer uma refeição e vou levar para minha tia ou para minha avó, ou às vezes até para os meus pais, né? Ou algum familiar que mora sozinho, que está sozinho há muito tempo, ou vou fazer um bolo, um arroz com pão, qualquer coisa e levar, porque é uma atitude que parece simples, mas que traz tanta alegria para quem recebe. Eu vou olhar nos olhos, sorrir e dizer bom dia para os meus colegas de trabalho, para o meu porteiro. Olha a diferença do que é passar batida assim, bom dia. A pessoa nem escuta, bom dia. Ou você olhar no olho da pessoa, bom dia, tudo bem, e dar um sorriso, dar uma atenção genuína. Isso faz tanta diferença. Pessoas já começam o dia melhor, né? Eu vou dizer olá para um estranho e perguntar como vai você, né? Agora, na pandemia, a gente não tem muito isso, porque a gente não está circulando tanto, a gente tem que ter mais cuidado, mas fora do momento da pandemia, principalmente quando a gente percebe, tem alguém que está cruzando o nosso caminho, que está no lugar que a gente está, que a gente não conhece, que tal cumprimentar a pessoa genuinamente, com carinho, com amorosidade? Eu vou fazer um elogio sincero para o meu vizinho, ou para o meu colega de trabalho, ou para os meus avós, ou para os meus pais. A gente tem tantas vezes boca para criticar, para apontar o dedo, e a gente tem pouca boca para elogiar, né? Para dizer que a pessoa está com a roupa bonita, o cabelo está bonito, ou que achou bonito o jeito que o seu avô falou com seu pai, ou o carinho de ter preparado o almoço para você. São questões simples do dia a dia que a gente precisa parar e refletir. Porque aí está o verdadeiro espírito cristão, aí que está as verdadeiras ações de bondade. Cristo era tão generoso com as suas palavras e com as suas atitudes, né? Eu vou perdoar os meus próprios erros e entender que estou aprendendo a ser bom com os outros e comigo, mas que isso leva tempo. Porque as ações de bondade é para com os outros, mas é também para consigo. Então, a gente também tem que aprender a se valorizar, a ser bondoso consigo mesmo, a se perdoar e até se elogiar, olhar no espelho. Nossa, hein? Seu hoje está bonita. Olha só como seu olho está brilhando hoje. Seu cabelo. São coisas, gente, que a gente tem que cultivar, porque a gente também tem que aprender a ser bondoso consigo mesmo e a se amar. Porque quando a gente se ama e é bondoso consigo, a gente vai ter muito mais força para amar o próximo, para amar nossos familiares, para elogiar as outras pessoas, para valorizar a bondade, porque além de ter atitude de bondade com o outro, a gente tem que aprender a valorizar as ações de bondade, as atitudes de bondade que a gente vê nas pessoas. Às vezes a gente tem colegas de trabalho que são tão pacientes, que são tão benevolentes, que têm palavras tão generosas. Às vezes eu fico observando as pessoas e tentando aprender com elas, né? Eu sempre tenho pessoas assim que eu acho que são espiritualmente, do ponto de vista cristão, muito mais evoluídas que eu fico observando e tentando aprender com simples gestos e com as simples atitudes que elas têm no dia a dia, no ambiente de trabalho, ou mesmo dentro da família. A gente sempre tem na família alguém para admirar muito, né? Uma tia, ou o pai, ou a mãe, ou às vezes até nossos filhos, porque a gente sabe
né? Que às vezes os nossos filhos são muito mais evoluídos espiritualmente que a gente. Então a gente tem, às vezes, muito, sim, tem que ter a humildade de aprender com os nossos filhos, tá? E aí tem vários outros exemplos, né? De, por exemplo, também ter uma atitude de bondade com, às vezes, um animal abandonado que a gente encontra na rua, um cachorrinho ou um gatinho que está ali doente, pegar, levar para o veterinário ou dar uma comida. Isso também é uma atitude cristã, isso também é uma atitude de bondade. E ter bondade também, gente, com o planeta Terra, com a nossa casa, né? Deixar, às vezes, de ser tão consumista, de usar tanto plástico, de não separar o lixo. Eu sempre separei, esses dias ainda estava conversando aqui com a minha ajudante, eu sempre separei o lixo aqui, o meu prédio separa, e eu sempre lavo as garrafas, a garrafa de leite, de suco, para colocar no reciclado, limpinho e tal. Só que esses dias, eu acho que devido à pandemia, eu vi aqui na minha rua 4 mulheres com um monte de filho, de criança, revirando os lixos aqui dos prédios da minha rua para catar reciclado. Provavelmente são mulheres que ficaram, porque eu nunca tinha visto isso, pelo menos não aqui no meu bairro. Então eu ainda falei com ela assim, falei, nossa, eu que separava esse lixo com o maior cuidado, deixando as coisas limpinhas, agora mais ainda eu vou ter, porque isso aqui está sendo ganha-pão de muita gente. Então a gente tem que lembrar disso também, que a gente está cuidando do planeta e que tem pessoas que vivem sim do material reciclado, do lixo da nossa casa, o quanto isso é importante. E é uma atitude simples do nosso dia a dia que a gente pode ter o cuidado e pode fazer. Então, as ações de bondade, meus irmãos, ela é para com o próximo, para com todas as pessoas do nosso dia a dia. Ela é para conosco mesmo. Ela é para com os animais, né? Todos os animais que habitam o planeta Terra. E ela é também com o nosso planeta, a nossa casa, de ter uma consciência mais ecológica, de preservar o meio ambiente, porque a casa que a gente mora é a casa que nossos filhos moram, que os nossos netos e bisnetos vão morar. Então, se a gente não cuida dessa casa, né, não tem atitude de bondade com essa casa vai se deteriorar e vai acabar. Então, a gente precisa ter essas atitudes em bondades em todas essas instâncias, porque esses são os ensinamentos de Jesus Cristo e esses são também os ensinamentos da doutrina espírita que está permeado, né, em vários trechos do Evangelho. No livro dos Espíritas também tem alguns momentos que falam sobre isso. É porque a gente não dá para explorar tudo isso, toda a literatura aqui. Então, às vezes, eu prefiro ficar fazendo esse bate-papo com vocês e trazendo essas reflexões do que ficar lendo vários trechos diferentes, né? Mas, então, era essa a nossa palestrinha, nosso bate-papo de hoje, trazer essas reflexões sobre as ações de bondade, tá? E que, quando a gente exercita isso, a gente consegue ser uma pessoa um pouco mais serena, um pouco mais em paz consigo mesmo e até um pouco mais feliz. Então, esse é o meu recado. Pratique ações de bondade. Um beijo carinhoso aí para todo mundo. Muito bem, Érica, muito obrigado pela sua presença, por essa palestra tão instrutiva, didática. Muito legal. Passos, né? Nós precisamos de passos desta natureza para a prática diária, né? Isso é muito importante. Muito obrigado. Volte sempre à nossa casa, viu? Porque sempre será recebida com muito amor, com muito carinho, viu? Eu que agradeço. Eu gosto muito de estar entre vocês, viu, Amaury? Muito obrigada. Que bom. Muito obrigado também. Muito bem, meus irmãos. Meu nome é Amaury Amaral. Seja muito bem-vindo. Esteja você na paz de Jesus. Agora nós vamos fazer o passe virtual, que é uma transferência energético-fluídica em que você será beneficiado. Mas para isso, há alguns requerimentos. Quais? Primeiro,
Você precisa querer. Se você não tiver o desejo de receber estas bênçãos do Pai, dificilmente terá efetividade nessa atividade. Fazer prece durante a transmissão do passe, que é o momento da conexão que todos nós podemos fazer com o Pai. Praticar o perdão, ter o espírito de perdão, pedir para ser perdoado e perdoar. Lembrou da aguinha? Hã? Ó, da aguinha para ser fluidificada pelos amigos espirituais mais evoluídos que nós, que têm a condição de fluidificação. Bem? Sempre que você precisar de uma água fluidificada, coloque a água num determinado lugar da sua casa, próximo a você, faça uma prece e peça para que ela seja fluidificada. Peça a Jesus e você a terá. Tá bem? Vamos lá? Em prece. Deus Pai, de amor e de bondade, agradecemos a oportunidade que nos ofereces da vida que temos, do momento encarnatório em que nos encontramos. Agradecemos o momento em que, uma vez estando já no plano espiritual, tenhamos as condições de continuar o nosso processo de aprendizado. Te pedimos, Pai amado, Jesus Cristo, nosso Mestre, que nos permitas fluidos espirituais magnetizados de amor, para que possamos receber bênçãos de paz, de amor, de refazimento do corpo e da alma, que nós consigamos fortificar as nossas emoções no sentido de amar e querer ser amado, perdoar e querer ser perdoado. Te pedimos que permitas também que os companheiros desencarnados, aqueles que se entendem como nossos cobradores de vidas passadas ou da presente, que também recebam tais fluidos espirituais e que talvez consigam aceitar o convite das equipes espirituais de amor para poderem conversar a respeito da sua presente situação. Certos do teu amor e da tua bondade e da transferência fluídica que solicitamos, encerramos o passe virtual desta noite. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Agora, nós temos uma outra atividade, que é uma apresentação musical. A música é Deus e Eu, belíssima. Não perca. O compositor é o Maurício Keller. O arranjo vocal é da Bianca Almeida e Vinícius Guimarães. O arranjo instrumental, Leandro Carvalho. O solo é do próprio Maurício Keller. E o coro é do coral Vida e Luz. Não vai embora, porque no final a Rosânia volta para fazer o encerramento. Até mais tarde. Um abraço no coração. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para explicar
tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Mãe, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada, Pai. Quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. E que tem uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada, Pai. Quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada, Pai. Quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. A estrada, a estrada, a estrada, a estrada, a estrada. A estrada, Deus e eu. Belíssima composição, não? A música, as vozes, a letra, tudo isso é maravilhoso. Deixa a gente extasiado. Pois é, estamos no fim, não é? Como a gente começa com prece, a gente termina com prece também, para fazer tudo direitinho. Não é assim? E vamos lá? Maravilhoso Jesus,
Nós queremos te agradecer esta reunião singela e maravilhosa. Queremos te agradecer a boa companhia dos nossos mentores, dos nossos irmãos maiores, dos trabalhadores do Centro Espírita Amparo dos Humildes. Mestre Jesus, ensina-nos a amar cada vez mais. Este é o nosso pedido para essa semana, que nós saibamos amar, sem quês, nem porquês, nem paz, nem nada. Só amar. Melhora as nossas vibrações, Jesus, através do teu amor infinito. Nós pedimos a bênção para as nossas famílias, para os nossos amigos e vizinhos, para todas as pessoas que se aproximam de nós. Pedimos também, Senhor Jesus, para os nossos irmãos que se encontram doentes do corpo, da alma. Queremos fazer um pedido especial, Jesus, pelos nossos irmãos que começam uma guerra. Que ela cesse, que o amor ocupe os espaços vazios. Auxilia-nos nas nossas imperfeições, Mestre, para que possamos melhorar todos os dias. Nós te agradecemos. Foi em teu nome, Mestre, que nós começamos esta reunião. E é em teu nome que nós estamos terminando. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus por essa reunião. Posso te fazer um pedido? Use máscara. Use álcool gel. Mantenha suas mãos limpas. Respeite o distanciamento social. E respeite também o isolamento daquelas pessoas que não podem ficar junto, que não podem receber visitas. Respeite tudo isso. Seja bom. Faça esse ato de bondade. E eu vou te deixar um presente. Ele mesmo, de sempre, que não pode faltar nunca para a gente. A doce paz de Jesus. Que ela esteja com você, hoje e sempre. Fique em paz. Na doce paz de Jesus. Até quarta-feira. Um abraço.